E é isso, Thiago Rodrigues aqui, você tá no Que Casal, Enem 2019, questão 123. Mais uma questãozinha grande, mas é tranquila. Confia que é tranquila, tá? Vamos lá. Estudo mostra o desenvolvimento de biochips utilizados para auxiliar o diagnóstico de diabetes mellitus, doença evidenciada pelo excesso de glicose no organismo. O teste é simples e consiste em duas reações sequenciais na superfície do biochip, entre a amostra de soro sanguíneo do paciente, enzimas específicas e o reagente, o iodeto de potássio, que é o CAI, conforme mostrado a seguir. Então aqui a gente tem um biochip antes da adição do soro. Então, ó, eu tenho a enzima e o CAI. E o biochip após a adição. Eu tenho o soro sanguíneo, ele flui para cá, parte para a enzima e depois para o CAI, que aí, dependendo se mudar de cor, é positivo ou não. Então, vamos lá. Após a adição do soro sanguíneo, o fluxo desloca-se espontaneamente da esquerda para a direita, promovendo reações sequenciais conforme as equações 1 e 2, que está aqui embaixo, a gente vai ver. Na primeira, a conversão de glicose do sangue em ácido glucônico, gerando peróxido de hidrogênio, que está aqui. Tá? Essa é a equação 1. Na segunda, o peróxido de hidrogênio, que foi formado aqui, reage com íons iodeto, gerando o íon triiodeto, água e oxigênio. Então tá aqui a referência, beleza. O tipo de reação que ocorre, vamos lá, o comando da questão aqui, ó. O tipo de reação que ocorre na superfície do biochip nas duas reações do processo é. Então tem a classificação dessas duas reações. Análise, síntese, oxirredução, complexação e ácido-base. Então, a gente pode ver diretamente aqui o que é. Então vamos aqui. A reação de análise é o mesmo que decomposição. Então, ó. Vou botar aqui, pode? Não, vou botar aqui. Tá? Vou botar aqui para a gente não ter muita coisa ali. Análise é o mesmo que decomposição. Beleza? O que é decomposição? Vou botar de uma forma mais genérica, tá? Botar uma substância. Opa, escrevi ele errado, né? Pô, é uma substância. Vou botar uma substância grande, tá? É decomposta em outras menores, tá? Ou seja, ela é quebrada, pensando assim, já para a gente não usar o decomposta, beleza? Então, análise ou decomposição é dessa forma. Reação de síntese, ou também chamada de adição, é duas ou mais substâncias formando uma só. Beleza? Então eu pego 2, 3, 4, formo uma coisa só. Beleza? Oxirredução, senhores. O que é uma reação de oxirredução? É uma reação que ocorre mudança de NOx. Para alguma coisa oxidar, outra coisa assim reduzir, beleza. Complexação. Senhores, a formação de complexo. Ah, tchau, o que é isso? Eu vou falar aqui daqui a pouco, tá? Só vou terminar aqui, ó. Ácido, base. Reação entre uma base e um ácido. Ou de caráter ácido, ou de caráter básico, enfim. Vou botar aqui como forma genérica ácido-base. De forma geral, um complexo eu tenho um íon metálico, tá? Ele coordena, ele indica assim, ligante. Não quer dizer, na verdade, que eu tenho uma ligação propriamente dita. É como se eu tivesse um íon metálico e ele conseguisse atrair ligantes a ele, não fazer uma ligação, como se fosse uma interação, mas não deixa de ser um composto de uma forma geral. Por exemplo, tá? Vou botar um aqui tranquilo, ó, que é o cobre com 4 átomos, ó, 4 moléculas de amônia. E aqui eu tenho NOx mais 2. Esse NOx mais 2 é exatamente o do cobre, tá? A amônia só está sendo coordenada pelo cobre ali, sem problema. Isso é um complexo. E aqui eu ligo com outra coisa, tá? Eu só estou pegando um íon complexo. Beleza? Então a gente chegou aqui. Então eu vou botar aqui, ó. Tá? Só para não ficar avulso ali. Tá? Mas tudo bem. Então, senhor, a gente tem essas 4... Deixa eu ver se fica bom aqui. Fica. Então a gente tem aqui, ó,
as 5, na verdade, eu falei 4, mas são 5 tipos de reação que ele fala ali, beleza? Então, senhores, qual aqui, ó, essas duas equações, qual que está se adequando ali? É análise? Não, apesar que eu tenho uma grande aqui, essa aqui também é até maior. Não, tá? Essa aqui também não, beleza? Poderia pensar que a água oxigenada sofre decomposição? Sim, mas não é o caso. Tá vendo que são duas substâncias, aqui são 3? Não é não é análise ou decomposição. É síntese. Eu tenho várias substâncias formando uma só? Não e não. Então também não é síntese. É oxirredução? É, senhores. É oxirredução, tá? Então vou pegar logo aqui, ó. Letra C, depois eu boto lá. Eu teria que analisar todo mundo? Não, olha aqui, senhores. Vou ver rapidão, ó. Oxigênio aqui é -1, porque é o peróxido. E aqui, ó, -2 e aqui é 0. Só por causa disso aqui, já vejo que tem mudança de NOx. Então, esquece. Aqui também, ó. Aqui é 0, aqui é -2. Aqui é -2, aqui é -1. Senhores, eu estou fazendo para o oxigênio, que é o mais fácil de ver ali, tá? O carbono aqui ia dar um pouquinho de trabalho, eu teria que fazer, né? Mas de qualquer forma, aqui ia ser 0, hidrogênio é +1, -2. Esse carbono aqui, senhores, seria mais 1/3, tá? Então tem uma mudança de NOx ali, beleza? Então é sim uma reação de oxirredução. Como eu falei, se você verificar uma espécie que teve essa alteração, com certeza tem outra espécie, tá? Para alguém alterar, outro também tem que ser alterado. Complexação não tem complexos ali, né? E reação ácido-base? Não, não tem um ácido, não tem uma base ali. Então, complexação não, ácido-base não. Vou botar a resposta ali porque, como eu falo, eu gosto. Então, ó, letra C de casa, C de certo. Podem printar aí e é isso. Tá, senhores? Mas se ficou dúvida, alguma parte que quiser comentar, a gente troca ideia, beleza? Se puder, compartilha, curta e comenta aí. Valeu, senhores!